Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal virtual do CELI, espaço que nós temos para conversar sobre assuntos relacionados à doutrina espírita e que impactam de alguma forma o nosso dia a dia, a forma que a gente interage com as pessoas no nosso trabalho, na nossa família. Meu nome é Fabiano, eu faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. E hoje nós vamos discutir sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como de praxe, eu sempre trago a vocês o título do capítulo e aí a gente faz algumas considerações acerca do título e do conteúdo. Mas hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou deixar para falar o título no final, para que a gente possa entender ao longo dessa discussão o objetivo disso e não trazer esse spoiler. A gente tem uma criação nesse país cristã católica. E eu acredito que muitos já ouviram falar nos mandamentos. E o Cristo veio trazer para nós uma consolidação desses mandamentos através do maior mandamento, o melhor mandamento de todos. Então é interessante essa discussão que a gente vai ter hoje sobre qual é o maior mandamento de todos em relação àqueles mandamentos que a gente aprendeu nos estudos religiosos em relação ao Antigo Testamento. A gente vive como sociedade num equilíbrio, muitas vezes entre coisas boas, coisas ruins, atitudes boas, atitudes ruins. E esse capítulo 15 do Evangelho ele vem trazer à tona essa discussão. E ele elenca 4 coisas muito importantes que permeiam a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Ele fala sobre humildade, fala sobre egoísmo, ele fala sobre caridade e fala sobre orgulho. Então essas 4 coisas que permeiam a nossa trajetória, o nosso dia a dia, muitas vezes são o que define as nossas atitudes. Às vezes somos orgulhosos, às vezes não somos humildes, às vezes não entendemos o que significa a caridade, mas principalmente o que tem trazido muita chaga para a nossa sociedade, na forma que a gente age perante os nossos irmãos, os nossos familiares, é o orgulho. Então, nessa balança em que a gente tem orgulho, nessa balança em que a gente tem a humildade, nessa balança que a gente tem a caridade, nessa balança que a gente tem o egoísmo, a gente consegue enxergar a nossa sociedade como um todo. E o que o Cristo veio fazer? O que o Cristo veio dizer? Que entre esses 4 elementos existe um mandamento muito maior. E esse mandamento, ele não é excludente, ele inclui, ele não separa por classe social, ele não separa por forma de enxergar a religião, ele não separa por cor, ele não separa por sexo. É uma coisa única e que se um dia a sociedade como um todo, se um dia nós conseguirmos compreender o real significado disso, a gente com certeza vai dar um passo muito grande em direção à luz, ao entendimento, à compreensão das pessoas. Então, observem, o título do capítulo é Fora da caridade não há salvação. Então, qual é o maior mandamento que o Cristo deixou? A caridade. Poder enxergar os outros de uma outra forma, poder se colocar no lugar dos outros. Porque a partir desse exercício de compaixão que a gente faz, de empatia, a gente consegue desenvolver a caridade, a gente consegue entender a situação dos outros e começar a agir de uma forma muito mais humana, muito mais cristã. Observem, pessoal, como é importante essa discussão, porque no mesmo capítulo tem escrito fora da caridade não há salvação e tem 2 provocações, fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Aí eu pergunto a todos e me faço esse questionamento. Fora do Espiritismo há salvação? Fora do CELI há salvação? E observe que quando Cristo fala que fora da igreja não há salvação, que ele faz esta provocação, essa frase ela é muito excludente. Porque faz com que as pessoas comecem a utilizar a religião como uma forma de segregação. Há salvação fora da igreja? Com certeza há. Porque a igreja foi criada pelos homens. Então que a gente consiga entender o real significado
da salvação, o real significado da caridade. A caridade inclui, a caridade acolhe. Imaginar templos religiosos de diferentes formas de se entender a religião, isso é excludente. Então que a gente sempre, quando for pensar nessa frase do Cristo provocadora, fora da igreja não há salvação, que a gente entenda o real significado disso. E quando Cristo fala fora da verdade não há salvação, a gente tem que tomar um cuidado. O que é a verdade? Quem tem a verdade? Quem detém a verdade? Observe que essa frase, no nosso atual conhecimento, ela é totalmente excludente e muitas vezes pode gerar intrigas, ódio, guerra. Somente os espíritos superiores, e nós estamos muito longe desse entendimento, têm a real noção do que significa a verdade. O Cristo um dia disse: eu sou a verdade, eu sou a vida. Você quer a verdade? Venha até mim. Você busca a vida? Venha até mim. Você quer um caminho? Siga o meu caminho. Então, esse capítulo é bastante claro. Fora da caridade não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Muito cuidado, excludente. Fora da verdade não há salvação. Muito cuidado. Nós não temos a real noção do que significa a verdade. Então, entre essas três frases extremamente importantes que estão dentro desse capítulo, que a gente fique com a caridade, que ela não exclui, ela agrega, ela abraça, ela traz esperança, que nem o Espiritismo, ela é de todos, ela é comum a todos. Todos podem praticar na sua essência o que significa a caridade. E no momento em que nós estivermos discutindo caridade, entendendo a caridade, e quem sabe praticando a caridade, a gente vai ver que isso é muito maior do que doar uma roupa, doar uma comida. Hoje em dia é doar um tempo, ouvir, abraçar, estar presente. Então a caridade, no momento em que ela começar a sobrepor a qualquer outra coisa nesse planeta, o ódio, o egoísmo, a individualidade, elas vão começar a sumir, elas vão começar a desaparecer, porque a caridade é extremamente nobre. Então nós precisamos muito entender que na sociedade em que a gente vive, a gente vai encontrar muitas formas de entender e atingir a caridade. Existem várias formas de se enxergar o que é caridade, como fazer caridade. E aí a pergunta que eu falei para vocês, e que eu também me faço, será que fora do Espiritismo há salvação? Acredito que muitos espíritas vão dizer que não, que o Espiritismo é a única forma. Alguns dirão isso, mas o Cristo não veio excluir, ele veio incluir. E sim, meus amigos, nós devemos acreditar que fora do Espiritismo há salvação. Porque existem outras formas de ser útil. Existem outras formas de auxiliar as pessoas. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nesse capítulo 15, ali está incluída a parábola do bom samaritano. E pasmem, nem sempre aquele que foi reconhecido como o seguidor do Cristo fez o que deveria ter sido feito, que era auxiliar aquele mano que estava na estrada e que tinha acabado de ser assaltado, tinham batido nele. Quem auxiliou ele foi aquele que menos se esperava que fosse fazer alguma coisa. Então imaginemos que a gente não precisa estar atrelado a uma religião, não precisamos bater no peito e bradar em alta voz que somos isso ou somos aquilo para termos a caridade no coração. O que importa e o que o Cristo deixou para nós como mensagem é: vamos ser caridosos, independente da crença, do credo, da cor, do sexo. Precisamos olhar os irmãos com outros olhos, com compaixão. Precisamos espalhar essa boa nova de caridade. E que a gente, no final das contas, quando fizermos uma reflexão acerca da nossa trajetória, nessa existência, nessa vida, a gente possa ter visto que entendeu o que significa isso. Que a gente possa ter, no fundo do nosso coração, a ideia de que a gente conseguiu assimilar o ensinamento do Cristo. Mais direto e mais objetivo, talvez impossível. Fora da caridade não há salvação. Mas agora, para finalizar esse nosso encontro virtual, nós precisamos somente entender uma coisa: o que significa, dentro da doutrina espírita, a salvação. Porque a gente tem
o entendimento, como espírita kardecista, que não existe céu e não existe inferno. Existe ação e reação. Existe o que a gente faz e o que a gente recebe a partir das nossas ações. E também não existe um julgamento. O que existe é a nossa consciência, dizendo se aquilo que foi feito foi correto ou não foi, se desviou ou não da linha do amor. Essa é a lei máxima do universo. Então, quando a gente estiver fazendo essa reflexão a partir dos atos em que a gente executou, praticou nessa existência, a gente possa ter entendido que em algum momento a gente de coração, sem questionar e sem esperar retorno, conseguiu estender a mão, conseguiu fazer uma prece, conseguiu auxiliar, quem sabe dar um alimento, quem sabe dar uma roupa, mas que a gente conseguiu na essência assimilar o ensinamento do Cristo, que dizia que fora da caridade não há salvação. Que a gente possa então, cada vez mais, meus irmãos, assimilar e olhar para cada um daqueles que cruzam o nosso caminho como irmãos, em momentos diferentes, em etapas diferentes, em famílias diferentes, mas que a gente entenda que tudo aquilo que feria eles um dia vai me ferir também. Nós não cortamos um dedo da mão esquerda porque a gente sabe que vai doer, mas muitas vezes a gente fere o irmão porque acha que aquilo não nos atinge, porque ainda não estamos na condição de entender que tudo aquilo que a gente faz para o próximo é como se fizesse para nós mesmos. E o Cristo, nesse capítulo, ele disse isso. Se destes a comer a um irmão, se destes vestimenta a quem estava nu, se destes atenção ou visitaste quem estava enfermo, fizeste isto diretamente a mim. E muitas vezes a gente espera que o Cristo bata na nossa porta para a gente mostrar que tem compaixão, para a gente mostrar que tem caridade. Mas ao mesmo tempo, tanta gente passando dificuldade, tanta gente passando fome, tanta gente precisando de um minuto de atenção, e a gente não tem esse tempo para eles. Mas eu acredito que se fosse o Cristo batendo na porta, a gente pararia tudo e atenderia. E a mensagem é muito clara: faça para os outros, pois assim você está fazendo para mim, pois assim você está fazendo para você mesmo. Essa é a grande máxima, meus irmãos. Fora da caridade não há salvação. Que podemos ser caridosos conosco, que podemos ser caridosos com todos os manos que cruzam o nosso caminho. E assim extinguiremos da face da terra o ódio e o egoísmo, permitindo que esse planeta floresça cada vez mais forte, cada vez mais humano, cada vez mais unido, para que a gente dê um passo firme e forte na caminhada da luz, em direção a Deus, em direção aos espíritos superiores, em direção à nossa evolução espiritual, porque a essência do Espiritismo é isso, trazer esperança. Que possamos refletir acerca do que foi dito e reforçar a esperança de que estamos num caminho bom, num caminho correto, respeitando e obedecendo a nossa condição, que a gente está nesse momento de aprendizes, de crianças espirituais. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem em paz e até o próximo encontro. Que assim seja.